Era um sábado que prometia ser tranquilo, mas o país acordou em um maremoto. O general Walter Braga Neto, um dos principais braços direitos de Jair Bolsonaro, foi preso. A autorização foi assinada na terça-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Braga Neto, no entanto, estava em viagem e só retornou na sexta-feira, ou seja, a decisão foi cumprida apenas hoje. Nessa decisão, Moraes apresenta elementos baseados na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid de que Braga Neto tentou interferir na investigação. O trecho é claro, abre aspas. Braga Neto tinha papel de liderança, organização e financiamento, além de demonstrar relevantes indícios de que atuou de maneira reiterada para embaraçar as investigações, fecha aspas. Nós estamos aqui na CNN Brasil desde as primeiras horas da manhã em Breaking News e vamos trazer agora para vocês todos os detalhes de uma prisão que deixou o PL de Jair Bolsonaro em silêncio e que aponta de que maneira militares do país se deixaram levar por uma aventura golpista. Aliás, como bom jornalismo, traremos também espaço para o outro lado, para ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Além disso, Braga Neto nega todas as acusações. O Agora CNN está no ar em Breaking News. E a gente começa essa edição indo direto ao Rio de Janeiro, onde está detido o ex-ministro. O repórter Kleber Rodrigues está na 1ª Divisão de Exército. Kleber, boa tarde. Braga Neto vai passar por uma audiência de custódia, como todos os presos. E o que esperar dessa audiência de custódia e para onde ele vai ser levado depois dela? A gente já tem informações? Já temos sim, viu, Uribe? O Exército Brasileiro confirmou através de nota que Braga Neto ficará preso aqui na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, que é um bairro da zona oeste da capital fluminense. Muito boa tarde, Uribe. Um ótimo sábado para quem acompanha agora a CNN. O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, foi preso hoje pela manhã em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com fontes da Polícia Federal, não houve resistência. Os policiais federais ingressaram na casa onde ele vive, na zona sul do Rio, e depois foram com o militar até a sede da Polícia Federal. Qual é o procedimento a partir de agora, Uribe? Ele passou por uma audiência de custódia, vai passar também por uma audiência de custódia às 2 horas da tarde. Aí essa audiência de custódia não vai discutir o mérito da decisão, né, de todo o processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado, mas sim se houve uma ilegalidade na prisão. Então ele será perguntado se foi agredido, como foi a atuação dos policiais federais. Se tudo for ok, de acordo com a decisão dessa audiência de custódia, Walter Braga Neto deve continuar preso. Lembrando que é uma prisão preventiva, aquela sem um tempo determinado. Nessa mesma nota que foi divulgada pelo Exército Brasileiro, o Exército confirmou, portanto, esses mandados de busca e apreensão em residências ligadas ao militar aqui na capital fluminense, além de mandados de busca e apreensão na residência do coronel Flávio Botelho Peregrino, também da reserva em Brasília, no Distrito Federal. A nota afirma que o Exército Brasileiro vem contribuindo com as investigações da Polícia Federal e que a força não vai se manifestar sobre os processos conduzidos por outros órgãos. Um procedimento que, segundo a nota, tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Bom, essa prisão, é claro que chamou muita atenção, né, de todo o país. A imprensa está reunida aqui no entorno da 1ª Divisão do Exército, que fica na zona oeste do Rio, um ponto bem afastado, inclusive, da sede da PF, que fica na zona portuária. Houve uma expectativa de que Walter Braga Neto fosse levado até o Comando Militar do Leste, um local, inclusive, que foi chefiado por ele em 2016, mas depois veio a confirmação de que, de fato, o general 4 estrelas, a maior patente do Exército, está aqui na 1ª Divisão do Exército, vai ficar até que aconteça essa audiência de custódia. Esse é um procedimento de praxe, repetindo, será analisado não o mérito, mas a legalidade da prisão. A gente lembra também que Walter Braga Neto é investigado por uma tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal já indiciou pelo menos 40 pessoas ali e, segundo as investigações, é um plano que tinha ali nessa tentativa de golpe, inclusive ali uma estratégia
de acordo com a Polícia Federal, para assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice dele, Geraldo Alckmin. Braga Neto é um aliado de longa data de Jair Bolsonaro, né? Por isso também ele foi uma pessoa escolhida para exercer cargos importantes na gestão de Bolsonaro, foi ministro da Defesa, da Casa Civil, mas antes mesmo disso, né, há 4 décadas pelo menos, ele tinha uma relação de amizade com Jair Bolsonaro. Os dois se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras, aqui no Rio de Janeiro, Bolsonaro em 77 e depois Braga Neto em 78. Braga Neto também teve um papel fundamental aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi ele quem coordenou toda a logística das Olimpíadas e das Paralimpíadas aqui no estado do Rio de Janeiro em 2016. E em 2018 foi o nome escolhido para gerir a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, um ano em que a segurança pública aqui no Rio passava ali por um quase colapso. E aí o nome de Walter Braga Neto foi o escolhido para gerir a segurança pública com apoio das Forças Armadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Enquanto comandante do Comando Militar do Leste, Braga Neto chefiou mais de 50 mil militares, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Reforçando, ele tem 4 estrelas, um general, muitas condecorações, era uma pessoa que tinha ali uma entrada, fontes afirmam que quando era comandante do Comando Militar do Leste, tinha ali uma entrada para conversa com a segurança pública, para avaliar também outros pontos importantes da segurança pública, principalmente durante a intervenção, e que hoje foi preso pela Polícia Federal em Copacabana, na zona sul do Rio. Nós vamos seguir acompanhando aqui a movimentação em frente à 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, na zona oeste da capital fluminense. E é claro que qualquer informação a gente volta ao vivo na programação da CNN. Mas mais cedo, viu, Uribe, a gente viu aqui a movimentação de uma viatura descaracterizada da Polícia Federal. Ele estava na PF, seria trazido para cá. A gente está tentando confirmar essa informação de que Walter Braga Neto já está aqui na 1ª Divisão do Exército, mas de fato nós vimos uma viatura descaracterizada da Polícia Federal chegando e saindo aqui da 1ª Divisão do Exército. A gente vai seguir acompanhando toda a movimentação por aqui e, é claro, qualquer novidade em primeira mão na tela da CNN. Eu volto contigo, Uribe. Primeira mão, Kleber, estamos mostrando agora uma das viaturas saindo, então, do local. Estamos com toda a equipe em alerta, em Breaking News, para tentar confirmar se realmente Walter Braga Neto já chegou para a audiência de custódia. Não é um militar qualquer, era alguém que estava no topo da cúpula das Forças Armadas. Ele foi o interventor do Rio de Janeiro, ele foi ministro da Casa Civil, o coração do governo de Jair Bolsonaro. Ele foi o ministro da Defesa quando Jair Bolsonaro decidiu de uma hora para outra mudar toda a cúpula das Forças Armadas. Ele foi o responsável por essas alterações. E agora a investigação aponta que mais do que isso, ele foi a ponte de Jair Bolsonaro e os Quides Pretos, ele participou de reuniões sobre o plano golpista, inclusive com sacola de dinheiro. Eu vou chamar a Luísa Martins, que tem informação de última hora sobre a audiência de custódia. A tendência, Luísa, é então que depois da audiência de custódia, Walter Braga Neto seja mantido preso. Exatamente. Uribe, boa tarde para você, todos que estão conosco aqui no Agora CNN. É isso mesmo, Uribe. A tendência é de que a prisão preventiva de Braga Neto seja validada após essa audiência de custódia e que ele permaneça preso, né, conforme os termos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, divulgada na manhã deste sábado. A gente lembra, o Kleber estava falando isso, mas só para reforçar, a audiência de custódia é um procedimento padrão, ele é previsto na legislação. Toda vez que alguém é preso preventivamente, tem o direito de ser apresentado a um juiz no prazo de 24 horas para que esse juiz avalie se houve algum tipo de abuso nessa prisão preventiva e se ela ocorreu ali dentro dos preceitos legais. Então, não tem nenhum juízo sobre os fatos que levaram à prisão. Então, a questão do golpe de Estado, ela não está em questão nesse momento da audiência de custódia, não vai ser levado em consideração, é indiferente para o juiz que analisa, né, essa prisão preventiva. Não tem nenhum tipo de juízo em relação à dimensão da culpa ou não de Braga Neto ou do papel que ele exerceu nessa suposta trama golpista que está sendo investigada pela Polícia Federal.
Federal, nada disso é levado em consideração. É apenas realmente para ver se houve algum tipo de abuso de autoridade, se houve algum tipo de ilegalidade na execução, né, desse mandado de prisão preventiva. Agora, o que a gente pôde apurar, Uribe, é que essa é uma hipótese muito remota, né, de haver algum tipo de arbitrariedade. Primeiro, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes é bastante fundamentada nos pedidos, né, da Polícia Federal, na argumentação que a Polícia Federal colocou como necessárias, né, para a prisão preventiva. Tem também bastante fundamentação da própria Procuradoria-Geral da República, que concordou com essa ordem de prisão para preservar as investigações, para que não haja um prejuízo às provas, né, a livre coleta de provas nessa investigação, que segue em curso. Isso foi algo que a PGR frisou ali no seu parecer, na sua manifestação. E, além disso, o fato de que houve um prazo não, mas alguns dias se transcorreram, né, entre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi assinada na terça-feira, dia 10, e a prisão preventiva efetivamente que ocorreu na manhã deste sábado. Isso porque Braga Neto estava viajando, estava de férias numa praia, e houve uma preocupação de não espetacularizar, né, essa prisão. Não, vamos esperar ele voltar para sua residência, aí a gente cumpre esse mandado de prisão. Então, não houve ali, pelo menos segundo as fontes podem informar, né, nesse momento, não houve nenhum tipo de arbitrariedade, nenhum tipo de violência. Simplesmente os policiais cumpriram esse mandado, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, com aval da Procuradoria-Geral da República e com elementos de prova bastante contundentes ali para justificar essa medida da prisão preventiva, Uribe. Luísa Martins trazendo então a informação de que após a audiência de custódia, Walter Braga Neto deve ser mantido preso. É costume, né, Luísa? A gente vê outras audiências de custódia, é só para averiguar se realmente há ilegalidade ou não na prisão. Você mesma trouxe o relatório da Polícia Federal e os indícios apresentados por Alexandre de Moraes e corroborados pela Procuradoria-Geral da República são sólidos. 3 pontos principais: sacola de dinheiro, reuniões, ligações de Walter Braga Neto para Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, documento na sede do PL com eventuais perguntas que Mauro Cid poderia ter respondido na delação premiada. Então, são provas factíveis e consolidadas que levam a essa prisão para que ele continue não tentando obstruir a investigação e a delação premiada. Luísa, a gente volta daqui a pouquinho. Antes, eu vou chamar a Marina Demore, aqui de Brasília, porque ela tem mais informações sobre a prisão do general. Marina, contigo. Uribe, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, além da prisão do ex-ministro Walter Braga Neto, a gente também acompanhou hoje, nas primeiras horas do dia, né, o cumprimento de mandados de busca e apreensão que também foram autorizados nesse âmbito da mesma operação pelo ministro Alexandre de Moraes e que foram, portanto, cumpridos, né, aqui em Brasília contra o principal auxiliar de Braga Neto, o coronel da reserva Flávio Peregrino. Foram apreendidos celular e também documentos que foram trazidos em viaturas aqui para a sede da Polícia Federal e que certamente vão passar então por um trabalho de perícia. De acordo com a Polícia Federal, tanto Peregrino como Walter Braga Neto estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. Foi, por exemplo, na mesa do auxiliar de Braga Neto, que no Partido Liberal, que a Polícia Federal encontrou o documento com perguntas e respostas acerca da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então, essa foi a conclusão da PF nesse inquérito, que Peregrino e Braga Neto atuaram para obstruir as investigações, interferindo nas informações prestadas por Mauro Cid. Esse documento que foi apreendido pela Polícia Federal indica também que essas perguntas foram feitas por Braga Neto sobre o conteúdo dessa colaboração a Mauro Cid, né, com a Polícia Federal, as quais as perguntas teriam sido respondidas então pelo próprio Mauro Cid. A Polícia Federal também indicou que Flávio Peregrino e Braga Neto estavam associados
aos propósitos de tentativa de abolição democrática do Estado Democrático de Direito, contra o governo legitimamente constituído, e também foi determinada, é importante a gente trazer aqui, uma medida cautelar diversa da prisão. Então, Peregrino também está proibido de manter contato com os demais investigados e principalmente com Braga Neto. A gente lembra que também foi de autoria de Peregrino, de acordo com o inquérito da Polícia Federal, aquele inquérito do golpe, aquele documento manuscrito que foi apreendido e que afirmava que Lula não subiria a rampa. Esse material foi encontrado em uma pasta denominada Memórias Importantes e funcionava como um esboço de ações planejadas para a denominação da Operação 142, de acordo com a Polícia Federal. A gente lembra também que o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, teria sido providencial para a prisão do ex-ministro e também para as demais determinações do ministro Alexandre de Moraes nessa operação deste sábado. A gente lembra que Mauro Cid já foi ouvido 2 vezes, só nos últimos 2 meses, em 21 de novembro e 5 de dezembro. Segundo apurou a CNN, o ex-ministro vinha pressionando possíveis delatores do plano de golpe. Então, pressionando Mauro Cid em relação ao conteúdo da sua delação, dos seus depoimentos à Polícia Federal. Uribe, mais cedo houve uma pequena movimentação aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, apenas com a chegada desse material que foi apreendido com Peregrino, mas por agora a movimentação segue bastante tranquila. Claro que a gente está acompanhando todos os desdobramentos aqui na capital federal e também as repercussões acerca dessa operação que mirou, então, Walter Braga Neto, preso lá no Rio de Janeiro, e o seu principal auxiliar, Flávio Peregrino, aqui em Brasília, viu? Marina Demore, qualquer atualização, você entra ao vivo. É importante a gente explicar quem é Flávio Peregrino. Ele é praticamente a sombra de Braga Neto. É um assessor que o Caio Junqueira e eu, que cobrimos muito a presidência na época de Jair Bolsonaro, conhecemos. Era braço direito na Casa Civil, era braço direito no Ministério da Defesa, era braço direito na sede nacional do PL. Explica um pouco para a nossa audiência, Caio, quem é o Coronel Peregrino e um pouco da reação do Exército Brasileiro a essa prisão de um nome que já foi um dos grandes das Forças Armadas. Bom, vamos lá, Uribe. Primeiro, Coronel Peregrino, né? Um antigo conhecido aqui, principalmente dos jornalistas, dos repórteres políticos que cobriram, acompanharam de perto, ali acompanham de perto a política brasileira e especialmente o governo Jair Bolsonaro, um sujeito doce, calmo, tranquilo, né, que fazia essa intermediação do general Braga Neto, principalmente com jornalistas, né, tendo em vista que o general Braga Neto sempre teve uma resistência grande a jornalistas, desde quando ele ascendeu aí, ao quadro político nacional, quando foi nomeado interventor militar no Rio de Janeiro pelo então presidente Michel Temer. Né? Desde ali, o Braga Neto sempre teve resistência ali em dar entrevistas,